Infelizmente, nós estamos vivendo hoje dias que nós não estamos vivendo um reino, nós estamos mais vivendo um reinado do que um reino. Você falou tudo, né? Eu me preocupo hoje com o meu reinado, né? Outro exemplo que nós temos na Bíblia, você lembra de Salomão? Sim. Então, Salomão, o que aconteceu com Salomão? Não começou bem? Muito bem. Deus não lhe... Peça o que você quer que eu vou te dar. Não deu sabedoria? Só que chegou um determinado ponto que Salomão já não queria mais governar para Israel. Estava querendo governar para ele. O que aconteceu? A Bíblia fala que em vez dele ouvir os velhos, né, as pessoas de mais idade, os experientes, os homens de Deus, foi ouvir uma piazada lá, né? Foi ouvir os mais novos, foi ouvir aqueles que não tinham intimidade com Deus. É o que muitos hoje estão fazendo, ouvindo e se cercando de pessoas que não têm intimidade com Deus. O que aconteceu no reinado de Salomão? Ele começou a fazer alianças que eram boas para ele, não para Israel. Qual foi o resultado? Em um resumo breve, divisão do reino, norte e sul. E ali, meu irmão, né, quando ele começou a governar para ele e não para Israel, né, ao ponto que ele chega ao final e ele diz, puxa vida, ele começa a ver todas as alianças que ele fez. Ele destruiu o culto legítimo de Israel, né? Trouxe muita apostasia, muita heresia, idolatria com as alianças que ele fez para ele, né? E aí ele chega à conclusão que melhor seria, o melhor do homem é o fim do que o começo. Então nós estamos vendo muita gente começar bem, mas o final dela está sendo terrível. Está se repetindo a Bíblia, na verdade. Pegar os grandes reis de Israel, muitos começaram bem e terminaram mal, né? E infelizmente, o mais importante não é nem como começa, né? Às vezes, pela inexperiência, o camarada até não começa legal, não começa bem. Mas se ele terminar bem, isso que importa. É o legado que deixa, né? Exatamente. Amazias, por exemplo, reinou por 29 anos em Judá, mas reinou bem conforme a orientação de Deus apenas os 8 primeiros anos do seu reinado. Depois começou a reinar conforme a sua vontade, conforme o seu coração, conforme o seu bel prazer, e o próprio Deus o arranca do trono e o mata, levantando para assumir o seu lugar o seu próprio filho, né? Que mesmo sendo filho não vivia no palácio, vivia apenas como um camponês, abandonado por tudo e por todos, mas aí Deus chama Uzias para assumir o trono com 16 anos de idade, inexperiente, mas pediu para que Deus o direcionasse, e Uzias deixa um legado extraordinário em Judá, simplesmente porque desejou fazer o que era diferente do que seu pai fez. Maravilha, né? A Bíblia ela relata tudo e nos informa. E é interessante que a Bíblia ela coloca para nós as opções, né? Você quer a bênção ou você quer a maldição? E você veja que mesmo o homem errando, mesmo o homem pecando, ainda Deus, ele tem misericórdia e o homem pode pedir perdão dos seus pecados, certo? Mas muitos não entendem isso, não vê isso e acham que na sua soberba, na sua arrogância, né, na sua prepotência, estão certos e pensam que Deus está ali, né? Pensam que Deus está com eles. Mas há muito tempo Deus já se afastou de muitas pessoas aí. E aí a tendência é os erros surgirem aí em grande escala, né? Os escândalos começarem a surgir em grandes escalas. Infelizmente. Ô pastor, mas eu acho que é muito difícil, né? Eu acredito que seja muito difícil alguém que está numa cadeira retendo em suas mãos e tendo sobre si o poder reconhecer que errou. Porque aí é uma quebra de orgulho muito grande, mas é entender que é um ser humano que está na liderança, é um ser humano que foi colocado por Deus, e ser humano, na condição de ser humano, ele falha, ele erra, né? O próprio Moisés, ao invés de conversar com a rocha, que foi um pedido do próprio Deus, ele bateu na rocha, feriu a rocha, e Deus conversa com Moisés. Poxa, Moisés, falei para você só conversar que ia gerar água, mas você bateu.
Mas aí o próprio Deus compreende o estresse de Moisés no deserto, tratando com um povo de dura cerviz, coração totalmente petrificado. Mas assim, a nossa liderança hoje tem que entender que não são super-humanos, são homens que, ainda que tenham comunhão com Deus, ainda que seja de oração, está sujeito a falhar, está sujeito a errar. E reconhecer não é humilhante, é nobre, né? Sem dúvida alguma, sem dúvida alguma, né? O que falta é a humildade, né? A humildade, ela precede a honra, né? Então, mas tem muitas pessoas que já não querem mais se submeter a isso, não. Eu me recordo, me esqueci o nome do rei aqui, se é Josias ou não, que se arrependeu, e Deus deu 15 anos de vida. Ezequias. É Ezequias, né? O texto diz assim que quando ele recebe a mensagem do profeta, que vai morrer, ele se vira para o lado, ele diz assim: Senhor, lembra-te que andei na tua presença. Isso aí é reconhecimento, é humilhação, né? Aí Deus fala, volta lá, dá meia volta e fala para ele que ele se lembrou disso e eu vou dar mais 15 anos, né? Então o que falta hoje, sabe, Fábio, é uma palavra que falta hoje, nós podemos colocar quase em tudo na nossa vida, é a tolerância, né? Porque ser humano nenhum vai encontrar perfeição em outro ser humano. Todos nós, todos pecaram, destituídos estão da glória de Deus. Não há um justo sequer. E por aí vai, né? A palavra de Deus sempre colocando nós nas nossas condições, né? A oração do fariseu e publicano, né? Então a gente vai vendo que o homem que se humilha, que reconhece os seus erros, né? Ele alcança a graça de Deus. Mas precisa ter Deus. E esse é um fator. Se você tiver Deus na tua vida, você vai reconhecer os teus erros e vai pedir perdão. Agora, se você não tiver Deus na tua vida, você jamais vai pedir perdão. Todo mundo é errado, menos eu, né? Menos eu, exatamente. Todo mundo errou em tudo isso que aconteceu, menos eu. Claro que todos nós erramos, sem dúvida alguma. Mas aí eu tenho que ver, será que é justo eu dar algum tratamento para você diante de alguns erros que você fez ou vice-versa? Eu vi até aí uma ministração do pastor Isiel, aí dizendo que um membro chegou para ele e acabou vacilando numa questão aí que ele era alcoólatra e fazia 6 anos que não tomava nada. E pastor, eu vim aqui pelo amor de Deus e eu sei que o senhor vai me disciplinar, e qual será a minha disciplina? Ele falou: não, filho, calma aí. Então ele orou, ele falou que orou, tratou da situação, mas deu plenas condições daquele membro continuar servindo a Deus, não criou nenhuma situação, não disciplinou ele publicamente, sabe? Então quer dizer que ele não passou a mão no pecado, ele tratou. Então hoje está se pregando o amor, está se ensinando o amor e misericórdia, mas na prática nós não estamos vendo isso das pessoas. Então nós não estamos vendo isso, principalmente daqueles que eram para ser exemplo, são os que mais estão nos envergonhando. Falam uma coisa, mas na prática vivem outra. É interessante que na cruz 2 coisas se encontraram: misericórdia e justiça. Na cruz, a cruz é o elo perfeito, onde o amor de Deus e a justiça de Deus se encontram. Com a justiça, Deus tinha que matar o homem por causa do pecado. Mas com o amor, ele deveria dar uma nova chance para o homem, para a humanidade. Então ele mata o seu filho Jesus, mas ao mesmo tempo ele está dando uma nova chance para a humanidade. Então o que falta para os homens, principalmente para a liderança, é isso: justiça e amor. Amor e justiça. Infelizmente, muitos só querem a justiça quando é para benefício próprio. Perfeito. Melhor, querem o amor e a misericórdia quando é para benefício próprio. Mas quando é para os outros, só querem justiça, né? E às vezes a justiça é mais pesada ainda daquilo que realmente deveria ser justo, né? Ele cria uma justiça
segundo o parecer e o entendimento dele. E o pior que é o seguinte, ele traz pessoas para esse bojo ainda, né? Segundo o parecer do conselho eclesiástico, papapá, papapá, ele ainda traz pessoas para o pecado dele, para a justiça que em tese ele acredita ter, sabe? Então ele cria isso daí ainda, e além de comprometer ele compromete outras pessoas que fazem parte também do convívio e às vezes até do sistema, né?